Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos nesse feriadão, né? Eu sou a Bia Rodrigues e nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o lado mais escuro dos números no tarô, tá? Tudo tem a ver aqui com o tarô. Até para a gente ter um melhor embasamento dentro da matriz da vida. Isso é lógico, né, gente? Isso aqui é um rabinho, uma coisinha, mas que é sempre bom o conhecimento. Quando a gente conhece, mesmo coisinhas pequenas, a gente vai juntando, né, os pedacinhos, os lés com crés, e começa a ter um entendimento maior e melhor sobre os arcanos. Porque, como eu falo sempre para vocês, todo arcano, tudo nessa vida tem um só lado luz e lado sombra. Não existe uma coisa sem a outra, porque é necessário esse equilíbrio, né, que é uma das 12 leis kármicas que a gente precisa ter. A gente precisa saber, né, como eu falei, como é que a gente vai agir com o lado luz e sombra ao mesmo tempo. É muito simples. Quando você vai ajudar alguém, você ajuda a pessoa, lógico. Ajudar é sempre muito positivo, mas precisa se saber até que ponto se deve ajudar, se pode ajudar, se isso não vai te prejudicar, até que ponto isso também não vai prejudicar o outro, porque quando você tem que ensinar a pescaria, dar o peixe fica fácil. Então tem que saber equilibrar bem tudo isso daí, tá? Então hoje nós vamos ver um pouquinho dessa sombra dos números e vai ser de 1 a 9, tá? Isso dentro da numerologia, de 1 a 9 nós temos as constelações, vamos colocar assim, dos arcanos maiores dentro do tarô. Então nós temos 9 constelações e é o que a gente vai ver aqui agora. Vou colocar aqui para vocês. Pronto, essa aí é a primeira constelação. Como vocês podem ver, são todas as cartas que remetem ao número 1. O 1, óbvio, que é o mago. O 10, que você, né, soma 1 mais 0 é 1, que é a roda da fortuna. E nós temos a carta do sol, que 9 mais 1 é igual a 10 e 10 é igual a 1. Então nós temos a trilogia aqui da primeira constelação dos arcanos maiores. Então é o mago, roda da fortuna e o sol. Nesse lado sombra, né, da coisa mais sombria desse número 1 dentro da astrologia, que pode ser encontrado nessas cartas do tarô, né, nas lâminas maiores do tarô, é o medo de assumir determinada postura, de ter responsabilidade, de tomar consciência da sua própria individualidade, né? E às vezes as pessoas ficam muito centradas em si própria, né? E insensíveis às outras pessoas. Então acaba se achando demais, né? E largando de lado os outros, né? Eu sou melhor, eu sou the best of da Mariola, e normalmente não é assim que funciona, tá? Bom, a constelação de número 2, nós encontramos aqui a papisa, que é o 2, a justiça, que 10 mais 1, né, é a carta número 11, 10 mais 1, oh meu Deus, o 11 somado, ele vai dar o número 2, né, que é 10 mais 1, que não é 10, né, é 1, somado fica 2, e o 20, que é a carta do julgamento. Então, nós temos o número 2, o 0 não conta, fica só o número 2. Essa aqui é a segunda constelação do tarô, e nós estamos falando aqui do lado sombra do número 2, das pessoas serem críticas demais, indecisas demais, das pessoas tentarem separar demais as coisas, analisar demais constantemente, né? Mas querendo encontrar uma harmonia, mas só que elas ficam tentando separar para encontrar essa harmonia, em vez de tentar unir, ajudar, equilibrar, né? Então, aí surgem algumas hesitações,
alguma perda de individualidade, porque muitas vezes você acaba querendo ajudar demais e acaba se perdendo, né? Daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Então, nós temos essa conotação do número 2 dentro dos arcanos maiores. Nós sabemos que a papisa, ela é a grã-mestre, né? Ela é a senhora do oculto, do entendimento dentro do tarô. E ela segura aqui, inclusive, o rolo da Torá, né? Da nossa Bíblia Sagrada, que é a Torá, para mim, tá? Para mim. Cada um tem o seu cada um, tá? Mas ela segura ali o livro da lei, né? Então, os livros, né, das escrituras sagradas. E tem sempre o equilíbrio, né, de Jarquim e Boaz. Por quê? Esse equilíbrio, né, o positivo com o negativo, o lado direito com o lado esquerdo, eles vão proporcionar um meio do caminho positivo. Atrás ela tem uma cortina, né, de romance, que fala da prosperidade, da fertilidade, da fartura, né? Mas muito disso aí é escondido, porque a papisa, o grande lance dela é escutar mais do que falar, aprender, entender, compreender. E é a senhora de segurar a onda nos sentimentos, tanto é que a lua está aqui nos pés dela. É uma carta muito feminina, né? E é a senhora do conhecimento oculto e também engloba-se aqui o próprio tarô, né? Ela é a senhora aqui do tarô. E tem muita coisa, né, gente? Aqui eu não vim para falar exatamente das cartas do tarô, mas sim desse lado sombra que essas constelações, essas 9 constelações tem no tarô, tá? Então vamos lá para a constelação de número 3. Nós temos aqui a Imperatriz, o Pendurado e a Carta do Mundo. Então são cartas aqui que quando você olha e fala, a Imperatriz é maravilhosa, o mundo é maravilhoso, poxa, mas o Pendurado no meio do caminho. Gente, Pendurado, ele traz coisas fantásticas, tá? Ele traz coisas fantásticas no seu lado luz e todas as cartas trazem, tá? Mas quando a gente olha para o Pendurado, né, já vem aquela conotação de sofrimento, né, enfim, de se dar demais para o outro, ou se esquecer de si próprio, trocar as bolas dos caminhos, né? Colocar o céu na terra e a terra no céu, e parar de viver, paralisação, cristalização, tudo isso, né? Então, tem um monte de coisas sim aqui no Pendurado, mas também tem aqui um monte de coisas positivas. Mas vamos ver aí o lado sombra desse número 3, né, dessa constelação. Então, aqui é o medo de enfrentar mesmo, né, as emoções, ou até mesmo as questões da sexualidade. Nós vemos aqui que o Pendurado, ele está aqui bem no meio do caminho, né? Mas nós temos aqui a Imperatriz, que é uma carta extremamente feminina, fertilidade, gravidez, prosperidade, né? Toda essa questão aí, né? E que também, obviamente, você vê que tem que tratar aqui da sexualidade. A Carta do Mundo, né, é uma mulher basicamente despida, né? Mas pode ser um ser andrógeno, alguém que entendeu todas as fases do caminho, né, os 4 elementos, né, uma carta muito ligada aqui ao imperador, tá? Bom, vai ser outra história. Entendeu todas as fases do caminho e completa um ciclo, né? É uma carta extremamente positiva. Ela engloba aqui um ciclo completo. É como se ela tivesse também uma ligação muito grande com o louco, né? Porque o louco seria o 0 ou o 22. Mas quando a gente coloca ele no lugar do 0, o 0 ele traz infinitas possibilidades, né? Que o louco faz isso, né? Infinitos caminhos, infinitas possibilidades, e ele embevecido, ele vai se lançando ao mundo
E a carta do mundo é justamente, é como se fosse ali a finalização desse caminho, né, do louco, dessa jornada que o louco está fazendo na vida dele, tá? Então, a carta do mundo, ela é uma carta muito linda, de fim de ciclo, já no prenúncio de outros ciclos, né? E a carta do pendurado aqui, né? Poxa, essa constelação aqui tão linda, a gente tem um pendurado. Sim, porque o pendurado ele traz muita espiritualidade, ele traz um entendimento de criatividade, de como ele pode sair de determinada situação, de como ele pode realmente estar fazendo aquilo que ele precisa fazer. Não sei, né, se vocês sabem, mas aqui você vê um 4, né, as pernas dele formando um 4 de cabeça para baixo, que é outra carta ligada ao imperador, né, e que pede para que se tenha responsabilidade com as coisas, para que se tome atento, né, com as coisas na vida. E a imperatriz, a gente sabe que, né, imperatriz e imperador é um casal extremamente poderoso, feliz, próspero, etc, etc. Então, você vê como as cartas elas trazem uma união entre elas. Não é à toa que elas fazem parte aí dessa mesma constelação, tá? Agora, constelação de número 4, e aí a gente encontra o louco, né, que ele é visto como o 22. 0, a gente não teria como colocar o louco dentro dessa constelação, e ele precisa estar nessa constelação porque ele é basicamente nós, cada um de nós, é a nossa jornada em relação à vida. E aqui nós vemos também o imperador, né, fazendo parte daqui dessa constelação de número 4, e a carta da morte, que traz fins, começos, traz vislumbres das coisas que precisam ser mudadas, redirecionadas, transformadas, né? Enfim, modificadas. Todos os tipos de coisas aí acontecem com a carta da morte. Então, aqui é uma constelação que fala de da onde você, como você faz o seu caminho, né? Se é com responsabilidade, maturidade, ou se é com opressão, né? Porque o imperador ele também traz essa questão da opressão, da virilidade em demasia, da falta de responsabilidade, que pode gerar aqui um distúrbio muito grande. E como lado sombra, né, as pessoas que têm essa vibração aí, elas podem trazer a preguiça, né, ressentimentos muito fortes, e receiam realmente, né, adiam, receiam as tarefas, os compromissos. Então nós estamos vendo que tudo isso está falando aqui do louco. O louco ele se lança, mas ele é livre, ele fala aqui muito de liberdade. Essa liberdade mal orientada, ela pode trazer essa falta de compromisso, né, falta de responsabilidade, que pode gerar aí coisas muito abruptas, né, términos, fins, perdas, coisas muito abruptas se a pessoa não abrir o olho, né? Bom, vamos lá para a constelação de número 5. Bom, aí agora a gente começa a ver já, a partir da constelação do número 5, a gente já começa a ver que nós temos só 2 cartas de tarô, tá? De acordo com o número, né? De acordo com a numerologia. Então nós temos aqui o Papa e a Temperança. Bom, aí o que a gente vê, né? Qual é o lado sombra desses arcanos? Medo das experiências da vida. Aí a gente já fala diretamente aqui do Papa, né, que fala de experiências, ensino, educação, fazer a coisa certa, né, ser justo, correto, sincero, honesto, né? Ele tem as chaves da vida, ou seja, a conexão com o poder superior. Aqui ele tem o cetro na mão dele, e ele apontando para o céu, né, com o cetro, fazendo essa ligação entre céu e terra, trazendo essa coisa da comunicação e da expressão
para as pessoas, transformando o conhecimento que ele tem e entregando para outras pessoas. E é muito importante isso para quem tem muito acentuado aí arcanos 5, né, nas suas matrizes da vida. Então, ter medo de novas experiências, ser inibido ou muito preocupado com questões morais, sexuais, tendência a ser indulgente ou então sair de fininho, que aí a gente também já está falando um pouco sobre aqui a temperança, né? Uma personalidade às vezes permissiva e dependente da opinião alheia, né? Então, quando as pessoas ficam muito presas a determinados conceitos, as crenças religiosas, né, elas se tornam dogmáticas, isso é muito ruim, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem pessoas que entram para uma religião qualquer e querem catequizar você a todo custo e se torna uma pessoa extremamente chata e indesejável, né? Você falar sobre a espiritualidade, falar sobre a sua religião, que seja, né, é uma coisa. Agora, querer enfiar isso olhos adentro dos outros é muito ruim, né? É muito desagradável. Então, é preciso que se tenha realmente aqui uma certa calma, né? E não ser também aquela coisa de ser indulgente, né? Deixa pra lá, e você tá falando ali, mas não, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é um lado sombrio também da temperança, porque a temperança, ela traz uma conotação muito forte de um gênio de Hashem, um anjo de Deus, que toma conta dos rios, né, do Tigre, Eufrates, e ele tempera, né, esses dois rios com benevolência, com vontade, com boa vontade, sobre os desígnios de Deus. A coroa brilhante aqui fala que é um ser angélico, né, tem as asas, é um ser de luz, né, o sol brilha no caminho dele, vê que ele tem um pedacinho do pé nas águas dos rios, né, Tigre e Eufrates, é o encontro desses rios, e ele está ali temperando aquilo para que não fique nem muito quente, nem muito frio. Então, é muito precisamente saber temperar também a sua comunicação, aquilo que você passa para as pessoas, né? Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Agora, a constelação de número 6, nós temos duas cartas aqui que, bom, tem gente que tem muito receio, né, da carta da morte e da carta do diabo, mas tem gente também que tem muitos receios da carta dos enamorados, porque muitas vezes traz aí uma conotação de traição, de não sei o que, e gente, não é bem assim, né? Tem que saber ler o tarô e saber com que acompanhamento aquela carta surgiu. Por quê? O arcano dos enamorados é lindo, eles estão no Jardim do Éden sob a proteção divina, né? Ou seja, quando se obedece às ordens de Hashem, você tem tudo de melhor ao seu entorno. Basta obedecer. Não obedece, come o fruto errado, pé no traseiro, para fora do Éden. É sempre assim. Então é uma carta onde você tem aqui a conotação das escolhas, né? Escolher bem, ter calma, fazer essas boas escolhas pode levar você a um relacionamento maravilhoso ou a um relacionamento péssimo, trágico, de traições, e enfim, né? Bom, e a gente tem aqui o lado negro, né? O lado sombra, né, do número 6, que também rege o arcano do diabo, que é uma carta que as pessoas têm muito medo, mas é um arcano maravilhoso, cheio de potencialidades, tem muito poder aqui. Poder de saber se libertar das correntes, das coisas materiais, do sexo em demasia, das situações que ocorrem também com vícios. Então, quando a pessoa sabe se libertar disso, ela tem um poder muito grande. O arcano do diabo,
ele faz exatamente uma alusão a dizer que ele controla desejos primitivos e primários da natureza, né, aqui na Terra. Assim como ele também pode colocar em tentação, né, os seres humanos. Mas entenda que ele tem aqui muita força que ele tem, ele segura uma tocha, né, acesa, e na outra mão, a mão esquerda, é como se ele tivesse totalmente ligado ao comando de Hashem, ao comando de Deus. Então ele age através do comando de Deus para que nós aqui possamos cumprir nossas missões da melhor forma possível. Então o lado sombra aqui desse número 6 traz muita neurose, muita possessividade, às vezes medo de assumir responsabilidade nos relacionamentos, traz medo, né, de solidão, medo de ser sozinho. Então, tá vendo só como é muito incrível, né? O tarô é um manancial de informação, de aprendizado, é por isso que eu amo tanto o tarô. Vamos lá. Constelação de número 7, nós temos o carro e a torre. Ah, poxa, Bia, não é possível. Uma carta tão linda como uma carta tão depreciativa. Não, gente. É o que eu falo para vocês. Cada arcano tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então a gente precisa entender essa conotação dos arcanos, tá? O lado sombra aqui do número 7 no tarô fala de fuga, de escape das realidades da vida, né? Do pé no chão do todo dia, né? Às vezes, as pessoas que têm isso aí muito proeminente, né? São pessoas que agem de uma forma como se soubessem de tudo. Então, também agem com uma despreocupação, sabe? Com o dia a dia, trazem superficialidades. Então, a gente vê que tem que se tomar muito cuidado, né? Os arcanos 7 e o 16, eles têm coisas muito maravilhosas, mas eles também têm o seu lado aí bastante confuso e complicado, tá? Bom, vamos ver aqui a constelação de número 8. Ah, pronto, aí você vai falar, agora sim, né? Agora são duas cartas muito boas, muito bacanas, né? Só que aqui a gente tem, né, o arcano da força e a estrela. O arcano da força fala de equilíbrio, de mansidão, de tranquilidade. A carta da estrela fala de bênçãos, de prosperidade, de presentes, de coisas novas, bacanas e bonitas que estão por chegar, né? Fala de uma certa despreocupação, né? Mas o lado sombra do número 8, que é a constelação desses dois arcanos, fala do medo do próprio poder, o desprezo ou então inveja daquelas pessoas que têm o poder, né? A gente já viu muito disso daí, né? De pessoas que falam mal de pessoas que têm um poder, que têm um status mais elevado, né? Que tem um elan. Então, muita gente sente inveja disso e tem que tomar muito cuidado para não sentir isso, tá? Isso não é legal, isso é ruim. Ter inveja dos outros é ruim. Ainará, que é a inveja, né? Lachonará, que é falar mal das pessoas, isso é tudo muito ruim. Então, às vezes, essas pessoas se tornam dominadoras, tirânicas e até mesmo manipuladoras. Então, você vê que arcanos lindos como esse podem, né, se estiverem no seu lado sombra, eles podem ser muito pesados, né? Agora, a última constelação, né, não menos importante, que traz o eremita e a lua. São arcanos extremamente difíceis, muita introspecção, né? É muita introspecção aqui. São arcanos lindos, né? Eu, particularmente, eu tenho muita admiração pelo arcano do eremita. Inclusive, bom, isso é coisa para depois, mas vamos lá. Eu acho muito lindo, né? O arcano do eremita, ele traz muita coisa legal, muita coisa bacana. O arcano da lua também, porque a lua fala diretamente da mulher, né? Mulher, a criatividade, os sonhos,
a beleza, a gravidez, enfim, toda essa coisa bonita, né? Fala aqui também da coragem que se tem para se lutar, para encontrar aquilo que se ama na vida, que pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser um filho, seja o que for, né? E tem o seu lado sombra, lógico, né? Tudo tem. Então, o lado sombra aqui do número 9 para esses dois arcanos fala de uma susceptibilidade, né? Ou seja, uma sensibilidade, na verdade não é a sensibilidade, é suscetível, a pessoa está suscetível, né? E está aberta ali à corrupção. Então, pode haver uma ligação com a desarmonia do mundo, né? Um desânimo, desilusões, né, da vida. Traz também aqui situações de cair em anarquismo, sabe? Aquela pessoa que não quer saber mais de nada, vamos lá, tem um pau cantando em algum lugar, a pessoa, vamos, sabe? Aquela coisa enlouquecida, né? E uma vontade muito grande também aqui de reconstruir as coisas, tá? E é muito triste isso, né? Porque você vê que, por exemplo, a carta da Lua, ela está sempre em busca do Sol. É o casal, né? Eles estão os dois, né? Não é só a Lua, né? Os dois, um está sempre em busca do outro. Mas o Sol parece ter uma individualidade maior, né? Ele não fica o tempo todo buscando, né, a Lua, mas a Lua fica o tempo todo buscando o Sol, até porque o brilho dela depende dele, né? E o arcano do eremita, ele está sempre buscando a luz, está aqui, ó, a luz que ilumina a vida dele, é a luz do conhecimento, da sabedoria, né? É um arcano muito retirado, né? Busca muita solitude, às vezes entra até em modo de solidão. A Lua também traz um aspecto muito intuitivo, assim como o eremita. São dois arcanos que falam de esoterismo, espiritualidade no sentido, né, de tipo matriz da vida, astrologia, numerologia. Então isso está muito ligado aqui, esses dois arcanos. A busca pela verdade, aqui é a busca pelo encontro, a vontade, a vencer o medo, ganhar coragem. E aqui é a busca pela verdade, pelas verdades da vida. Então a gente tem muita coisa, né? Se eu fosse falar aqui, acho que passaria o dia inteiro falando com vocês dessa situação aí dos arcanos, porque é algo que eu amo de paixão, gosto muito. E é uma das minhas missões, né? Eu finalmente fiz a minha matriz da vida, porque eu estava fazendo a matriz, né, para todo mundo e tal, mas não estava tendo tempo de fazer a minha própria matriz. E essa é uma das minhas missões e eu estou muito feliz por isso, porque eu acho que é por aí mesmo, né? Transmitir conhecimento é maravilhoso, faz bem para mim, faz bem para vocês. Deus agradece e é isso que interessa, né? Ver a Shan feliz. Então, pessoal, até sexta-feira, excelente feriado para todos vocês. E lembrando, né? Dia 21 temos aí a entrada do signo de Sagitário, onde a gente vai começar numa egrégora aí de muito otimismo, né? Bem legal. O signo de Sagitário, ele traz alegria, ele traz movimento, ele traz conhecimento. Então vamos aproveitar aí esse período de Sagitário para fazer coisas boas, tá bom? Beijo no coração.